Oi, turma, tudo bem? Eu sou a professora Roberta Castro, vou estar com vocês ao longo dessa disciplina. Vou começar me apresentando rapidinho para vocês conhecerem minha trajetória. Sou médica veterinária de formação, tenho residência, mestrado e doutorado em saúde pública. Atuo no SUS, no nosso Sistema Único de Saúde, há cerca de 20 anos, com planejamento e gestão em saúde. Sou gestora pública no Instituto Nacional do Câncer, responsável pela gestão do serviço de radioterapia, mas já atuei no Hospital Federal de Bom Sucesso por 10 anos, como assessora de planejamento, também já estive no nível central, na Secretaria Estadual de Saúde. Enfim, tenho uma experiência bem interessante para poder compartilhar com vocês e espero que a gente consiga trocar bastante figurinha ao longo desses meses de disciplina. E hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre os primeiros socorros, né? Então, os primeiros socorros podem ser entendidos como o atendimento temporário e imediato de uma pessoa que está ferida ou que adoece repentinamente. E apesar da definição ser bem simples, o atendimento, dos primeiros socorros não é tão simples assim. Ele é mais complexo e vai depender da gravidade do acidente, de todas as particularidades envolvidas nele. Então, o primeiro passo é identificar essa complexidade que envolve o acidente, para que a assistência inicial preserve a vida da vítima e para a gente prevenir também maiores danos do que aqueles que já aconteceram. Então, a gente vai se colocar numa situação como essa. Estamos diante de um acidente com uma situação de urgência, Ou seja, a vítima está em risco ou numa condição de risco de perda funcional. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou sair ligando para o corpo de bombeiro, vou desesperar e vou ligar para o SAMU? Não, pessoal, muita calma nessa hora. O que vai determinar se o acionamento vai ser imediato ou não é a avaliação do acidente e as condições da vítima, tá? Eu não posso chamar uma avaliação especializada sem necessidade ou para acidente com baixa gravidade. Por quê? Porque aí eu posso prejudicar outros acidentes que realmente necessitem de um apoio de urgência. Então, eu tenho que ter muito bom senso, tá? A primeira coisa é observar o local onde o acidente aconteceu e agir apenas se for seguro o suficiente para eu prestar o atendimento, porque aí sim eu vou realizar a avaliação primária do paciente, tá? Essa avaliação que vai determinar os caminhos que vão ser seguidos para um atendimento de qualidade e responsável. Sempre que a cena do acidente oferecer risco, a pessoa que está prestando atendimento precisa se manter afastada do local e acionar imediatamente o SAMU, descrevendo com detalhes a situação. Por quê? Porque a central de atendimento de emergência vai conseguir providenciar o acionamento das equipes da maneira mais adequada para o resgate das vítimas e com toda a segurança necessária. Mas, imaginando que o local não ofereça perigo, como é que eu preciso fazer essa avaliação do local? Para avaliar o local do acidente, a gente tem que seguir alguns passos, que são esses que estão listados no slide. Segurança, história do trauma, número de vítimas, bioproteção e apoio. Segurança, como a gente já falou, é a avaliação de que a cena é segura para o atendimento, porque, em primeiro lugar, a pessoa que vai prestar o atendimento precisa ter cuidado com a sua vida, com a sua segurança, Sempre precisa ser uma prioridade. Então, preciso observar se existem perigos para o acidentado e também para quem estiver prestando os socorros na proximidade da ocorrência. Tá? Então, por exemplo, se tiver algum fio elétrico solto, desencapado, eu primeiro preciso desligar a corrente elétrica. Em caso de acidente de trânsito, eu tenho que sinalizar aquela área para evitar novos acidentes, ou então para não agravar aquele acidente que já aconteceu. Então, esse é o primeiro passo. Em seguida, eu vou fazer a história do trauma, que nada mais é do que descobrir como aquele acidente aconteceu. E como que se descobre? Primeiro, perguntando para o acidentado se ele estiver consciente, Se não, a gente pergunta para alguém que esteja próximo, podem ser os familiares, podem ser curiosos, Quem estiver ali naquele local. Outro aspecto importante que tem que ser avaliado é o número de vítimas. Então, antes de começar o atendimento de primeiros socorros, eu preciso ver quantas pessoas estão envolvidas na situação e qual é a gravidade que elas se encontram, E sempre iniciar o atendimento por prioridade de gravidade, ou seja, atender primeiro o acidentado que estiver mais grave. É importante também entender o tipo de lesão que o sujeito foi acometido, porque aí sim eu consigo começar o atendimento dos primeiros socorros. Em seguida, eu vou fazer a bioproteção, Ou seja, evitar a possibilidade de alguma infecção por doença transmissível. É imprescindível que o socorrista se proteja contra essas doenças transmissíveis, Por contato com sangue ou alguma secreção da vítima.
Então, sempre que possível, utilizar luvas, aventais, óculos de proteção, máscara. Mas, Roberta, e se eu não tiver esse equipamento lá? Eu vou me virar, né? Eu vou ser criativa, eu vou utilizar lenço, vou utilizar sacola plástica, qualquer material que evite o contato. Lembrando sempre de realizar também a higienização das mãos ou de outras partes do corpo que tenham tido contato com o acidentado e com as suas secreções. E por fim, gente, o apoio, que significa procurar auxílio das pessoas próximas ao local do acidente para dar o espaço para que o socorrista realize as manobras ou para chamar o SAMU e controlar o trânsito, caso seja necessário. Então, no caso de não ter pessoas próximas ao acidente, isso vai ter que ser feito com tranquilidade, né, mas de forma ágil, pela própria pessoa que prestou o socorro inicial. Então, sempre é muito importante manter a calma, né? É importante isolar a área, se possível, afastar as pessoas do local do acidente, porque essa movimentação pode dificultar a prestação dos primeiros socorros. E aí, pessoal, vamos entender a diferença entre emergência e urgência. São palavras que, no contexto biomédico do atendimento aos primeiros socorros, apresentam diferenças extremamente importantes, cruciais para o atendimento, inclusive um grande diferencial quando se fala em salvar vidas. E a emergência é um estado de saúde muito grave. Existe um risco real e sério da vida iminente, né? O atendimento deve ser imediato, prioritário. Já a urgência, existe um risco à saúde, mas não necessita de um atendimento imediato. Pode ter um tempo de espera um pouquinho maior, mas mesmo assim deve ser atendido o mais brevemente possível. E aí, a gente precisa ressaltar que não devemos mexer na cena do acidente mais do que for necessário, tá? Porque dependendo da situação, o local pode ser alvo de perícias policiais, mas para realizar a avaliação da cena corretamente, existem algumas fontes rápidas de informações da cena que podem ser bastante úteis. São essas que estão aí no slide, né? A gente começa com a observação da cena, que a gente já falou, que precisa ser de forma calma, com bastante atenção, concentração, buscando entender a situação e como ela aconteceu. Aí eu vou conversar com as pessoas, né? Tanto o acidentado quanto os familiares, testemunhas, curiosos. Em seguida, eu preciso analisar a posição em que a pessoa acidentada está, porque eu preciso visualizar alguma lesão mais aparente, verificar uma posição corporal muito incomum, porque isso já me identifica maior ou menor gravidade. Observar com cuidado sinais que indiquem uma urgência no atendimento, é muito importante isso. Identificar mecanismo do trauma, ou seja, o que gerou aquela lesão ou aquele agravo à saúde. Isso é um indicador muito importante para avaliar o tipo de lesão que aquela vítima possa ter tido, né? Então, eu posso observar, por exemplo, o movimento que produziu aquela lesão, entender se foi uma colisão, se foi uma queda, se foi uma corrida, identificar as lesões aparentes, que podem ser sangramentos, cortes, inchaços, que parte do corpo da vítima sofreu a primeira colisão, foi a cabeça, o pé, a coluna, os sinais de impacto, né? O som da batida também pode me ajudar a entender se ela foi maior, mais grave ou menos grave. Em caso de queda, de que altura a vítima caiu e sobre que estrutura, né, que ela caiu, foi grama, cimento, tudo isso vai me auxiliar a entender a complexidade do problema que eu vou ter que enfrentar. Bem, então agora sim a gente vai poder partir para a avaliação primária da vítima, que é dividida em 6 momentos e fica fácil a gente lembrar por conta do método mnemônico conhecido como XABCDE. Né? O X é uma hemorragia exsanguinante, né, que é uma hemorragia externa grave, que em pouco tempo faz o acidentado perder muito sangue, então é bem preocupante, é uma causa de morte muito frequente nos traumas graves. Então, se a gente observa uma hemorragia externa, a gente vai ter que contê-la. Geralmente, a gente faz um torniquete ao redor do corte, né, para reduzir significativamente ou interromper totalmente até a perda de sangue. Depois, o A, que significa vias aéreas em inglês, Airways, que na verdade é uma etapa que compreende a estabilização manual da coluna, a avaliação da consciência e a realização da abertura das vias aéreas. E para realizar essa manobra de estabilização da coluna, precisa de uma segunda pessoa, né? Não, o socorrista sozinho não vai conseguir fazer. Em relação à avaliação da consciência, eu vou verificar se a vítima está consciente, né? Vou tentar conversar com ela, evitar movimentá-la. Caso não haja resposta, aí sim eu chamo o SAMU de imediato. Em relação às vias aéreas, eu tenho que me preocupar para que não tenha nenhum tipo de obstrução,
porque a substituição também é responsável por um grande muito alto de mortes evitáveis após os acidentes. Então, se a vítima estiver consciente, ou seja, respondendo a estímulos, falando, né, ela vai estar respirando, mas mesmo assim é importante ver se tem sinais de vômito, secreções ou objetos, insetos, algum corpo estranho que possa estar obstruindo a cavidade oral ou nasal. E se tiver, eu preciso remover o quanto antes. Em caso de vítimas inconscientes, já é diferente porque elas perdem o tônus, ou seja, toda a musculatura está relaxada e aí pode causar uma obstrução das vias aéreas, inclusive pela própria língua. Então, preciso inspecionar de novo, ver se tem vômitos, secreções, corpos estranhos. E aí tem toda uma técnica para isso, né, que é diferenciada. O terceiro item é a avaliação da ventilação, que em inglês é breathing, que eu avalio no aspecto visual e pela observação dos movimentos respiratórios e torácicos, pela escuta da respiração, né, por sentir o ar saindo dos pulmões, e isso é muito importante para ver a frequência respiratória, se ele está oxigenando bem. Geralmente eu faço isso em 10 segundinhos, né, eu aproximo o meu rosto da vítima, olho na direção do tórax dela, vejo se tem movimentos, né, no tórax, se existe ruído de ar, se tem ar saindo pela boca e pelo nariz. O quarto item é o da circulação sanguínea, que é circulation em inglês. E aí a gente também tem que observar a possibilidade de hemorragia interna, né? Então, como é que eu vejo isso? Eu tenho que analisar os principais pontos, né, de hemorragia interna, que são pelve, abdômen e membros inferiores. Também posso constatar alguns sintomas típicos da hemorragia interna, como pele fria, enchimento capilar lento, comprometimento da consciência. O quinto item é a avaliação do estado neurológico da vítima, ou seja, eu preciso encontrar alguma disfunção neurológica, que em inglês é o D, né, de disability, ou seja, se ela tem sinais de coma ou algum estado de choque. E aí as funções neurológicas indicam se a vítima permanece com o cérebro funcionando perfeitamente, sem nenhuma lesão. Para isso, é recomendado tocar na mão da vítima, chamar pelo nome, pedir para ela movimentar as extremidades do corpo, e dependendo do que ela apresentar, ela pode se enquadrar na classificação da escala AVDN, né, que A é a vítima que está alerta, V, a vítima que responde a estímulos verbais, D, a vítima que responde à dor, e o N, que é a vítima que não responde, então esse enquadramento é importante. E, por fim, a consideração quanto à exposição, que é exposure em inglês, né? A exposição total do paciente, numa tentativa de encontrar novas lesões, novos ferimentos. E aí existe um ditado que diz que a parte do corpo não exposta será sempre a parte mais severamente lesionada, o que nem sempre é verdade, mas de qualquer forma é importante examinar, inspecionar o corpo todo do paciente em busca de novas lesões. É importante, mesmo quando a vítima está desacordada, evitar expô-la a situações constrangedoras e vexatórias, então tem que ter cuidado com isso, de realizar a exposição do corpo só quando for indispensável para identificar lesões, né? Fazer compressões em cortes, só quando for extremamente necessário. E também a gente não pode esquecer a preocupação com o controle do ambiente onde o acidentado se encontra, evitando, por exemplo, uma hipotermia. Então, nesse caso, eu vou cobrir a pessoa com uma roupa aquecida, com um cobertor, ou seja, bom senso, né, pessoal? Então, no final dessa avaliação toda, chega a hora de fazer a ligação para o SAMU, pedir o atendimento especializado para os bombeiros, como a gente já falou. E no momento da ligação, a gente vai ter que explicar, né, todo o estado da vítima. Por isso que é necessária essa avaliação primária. Então, eu vou contar com detalhes o motivo do acidente, espaço físico, número de vítimas, se tem sangramento, se não tem. E aí o SAMU, o Corpo de Bombeiro, vai resgatar, vai planejar todo o seu resgate para tornar a situação a melhor possível, né? Reforçando que o tipo de avaliação varia se a vítima está responsiva ou não. Vítimas não responsivas não apresentam movimentos respiratórios, né, e pulso central, então preciso iniciar um protocolo de ressuscitação cardiopulmonar. E nos casos extremos, como o da vítima não responsiva, eu tenho que solicitar o auxílio de mais uma pessoa no local para que essa possa chamar o atendimento especializado enquanto eu realizo os primeiros socorros. Então, sempre calma, muita calma nessa hora, avaliar o local, a condição da vítima. E aí, pessoal, para ficar atento também, a gente não deve remover a vítima do local, né, do acidente. Isso pode causar uma lesão mais grave, né, conhecida como segundo trauma. Então, eu tenho que evitar isso. Esse termo segundo trauma é muito usado durante uma remoção inadequada da vítima, gera novas lesões, pode agravar lesões já existentes, por exemplo, uma lesão de coluna com uma movimentação inadequada, pode gerar inclusive uma lesão de medula espinhal, a pessoa pode ficar paraplégica, isso é muito grave.
E a gente também não tem que medicar o acidentado, não é recomendado jamais, porque a gente não sabe o histórico de saúde, nem os efeitos que determinado medicamento pode ter em determinada situação.